Esse é o livro selado de 7 selos. Toda a informação de Deus, ela está compilada nesse livro selado de 7 selos. Aqui a gente tem o 3º selo, o 4º selo, o 5º selo, o 6º selo e o 7º selo. E aqui no 7º selo, que é o selo que mais revela, Deus vai dar 7 trombetas para 7 anjos. Então aqui a gente tem o 7º selo. E aqui no 7º selo, a gente tem 7 trombetas. Trombeta 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O interessante é que existe um padrão aqui. Quando você olha para os 4 selos, você vê 4 cavalos. E quando você olha para os últimos 3 selos, você não vê 4 cavalos. Quando você abre os selos, você vê 4 cavalos. Depois você vê um altar de ouro, o sol, a lua e as estrelas e 7 trombetas. Por isso que eu coloquei uma separação aqui. O mesmo vai acontecer com as trombetas. Existe uma separação das 4 primeiras trombetas das 3 últimas. Igual com os selos. Existe essa separação. Por quê? Porque quando você olha para as 4 primeiras trombetas, elas não são ais. Mas quando você olha para as 3 últimas, elas são 3 ais. As 3 últimas trombetas são 3 ais. As 4 primeiras trombetas, elas não são 3 ais. Então aqui no primeiro cavalo, eu vou colocar que ele é o anticristo. Eu não vou colocar que ele é Cristo, e sim que ele é o anticristo. O segundo cavalo, nós vamos colocar que ele é guerra. Significa guerra. No terceiro cavalo, a gente pode colocar que ele é fome. Representa a fome. E o quarto cavalo, de cor verde, significa que ele é a morte e o inferno. E aqui é preciso do profeta Abacuque para entender isso que eu estou falando corretamente. Primeiro cavalo, o anticristo. Segundo cavalo, guerra. Terceiro cavalo, fome. E o quarto cavalo, a morte e o inferno. Aqui no quinto selo, a gente pode colocar que são as testemunhas de Jesus. Elas que receberam vestes brancas. As testemunhas de Jesus. Aqui no sexto selo, a gente pode colocar que é a vinda de Cristo. Cristo está vindo no sexto selo. E aqui no sétimo selo, a gente vai colocar 7 trombetas. 7 anjos que tocam 7 trombetas. Esse primeiro cavalo, irmãos, ele tem um arco. Vamos escrever aqui que foi dado um arco para ele. E não é um arco-íris, é um arco de guerra. Esse segundo cavalo foi dado para ele uma grande espada. Vamos colocar aqui uma grande espada. Esse terceiro cavalo, ele tem uma balança. Por isso que representa a fome. E o quarto cavalo é a morte e o inferno. Vou colocar aqui que ele é o anticristo. Ele é o anticristo, ele é o mesmo personagem do primeiro cavalo. Esse cavaleiro aqui, ele é o mesmo personagem do primeiro cavalo. E no profeta Zacarias, vou colocar aqui, o profeta Zacarias revela que esses 4 cavalos são os 4 ventos do céu. Os 4 ventos do céu. Esses 4 ventos do céu, eles vão aparecer no profeta Zacarias. Vou colocar aqui o profeta Zacarias, capítulo 2 e capítulo 6. Se não for no capítulo 2, é no capítulo 1. Fiquei em dúvida agora. Esses 4 ventos do céu, eles vão aparecer também no profeta Daniel. Vou colocar aqui, profeta Daniel, nos capítulos 7, 8 e 11. Profeta Daniel, capítulo 7, 8 e 11. E também vai aparecer no profeta Jeremias. Eu só esqueci agora o capítulo que aparece. Então é preciso ler todos esses profetas aqui, os seus contextos, imediatos, na parte que fala dos 4 ventos do céu, para a gente entender corretamente os 4 cavaleiros. Agora aqui nesse altar de ouro, vai estar falando das testemunhas de Jesus, certo? As testemunhas de Jesus.
elas são as mesmas testemunhas de Apocalipse 11. A gente pode colocar aqui que é Moisés e Elias. Moisés e Elias. O sexto selo, ele fala da vinda de Cristo. Isso está relacionado com Mateus 24. O sexto selo fala da vinda de Cristo e está relacionado com Mateus 24. Nunca esqueça disso. Essa parte do sol e da lua virando sangue, das estrelas caindo sobre a terra, elas vão aparecer no profeta Isaías. Vou colocar aqui o profeta Isaías, capítulo 11, 24 e 34. Vai aparecer essa questão do sol, da lua e das estrelas. Há outros textos de Isaías também, só que para eu colocar aqui eu teria que explicar com mais detalhes e agora nesse vídeo eu não quero explicar com detalhes sobre isso. Vai aparecer também essa questão do sol se escurecer, a lua se tornar em sangue e perder o seu brilho, e as estrelas do céu perderem o seu brilho e caírem sobre a terra. Isso vai aparecer também no profeta Joel. O profeta Joel é um profeta muito importante para os nossos tempos. Em Joel vai aparecer 3 vezes. Ok? Vou colocar aqui 3 vezes, que eu não estou lembrando os capítulos. Eu sei que no capítulo 1 aparece, no capítulo 2 aparece 2 vezes, se eu não me engano. Essa questão do sol e da lua e das estrelas também vai aparecer em Mateus 24, né? Como eu falei aqui, Mateus 24. E também vai aparecer no sexto selo, em Apocalipse, no sexto selo. Sexto selo, sexto selo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer esse mapa mental, memorizar ele e depois ir procurar, sabe, os versos, os profetas, alinhar tudo direitinho para ter um bom entendimento das coisas. Aqui, irmãos, no sétimo selo, vão ter 7 anjos que tocam 7 trombetas. Esses 7 anjos são os mesmos 7 anjos das 7 igrejas. E eles representam a plenitude da igreja de Cristo. Vou colocar aqui a igreja. Eles representam a plenitude da igreja de Cristo. Isso quer dizer que é a igreja que tocam essas 7 trombetas que vocês estão vendo. É a igreja que toca elas. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão ver que o Senhor Jesus, em Apocalipse 1, ele tem voz como de trombeta. Vou colocar aqui, voz como de trombeta. Por que será que o Senhor Jesus está revelando isso? Os anjos, os 7 anjos que tocam as 7 trombetas, eles também têm voz como de trombeta. Em Apocalipse, capítulo 10, vocês vão ver que a palavra vai dizer: nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus. E a trombeta que esse anjo toca é a última trombeta. É a 7ª. Portanto, é a última. Aqui está o mapa mental. Não deu para explicar tudo, é claro. Através desse vídeo não dá para explicar o porquê dos porquês. Mas eu vou deixar um link aí na descrição com o estudo completo. Vamos só recapitular. O primeiro cavalo, ele é o anticristo. Ele vai fazer uma aliança com muitos durante uma semana. Então ele tem um arco. É um arco de guerra. Não é arco-íris, não é arco celeste, mas é um arco de guerra. Um cavaleiro, ele tem espada, capacete, escudo, arco, flecha, certo? Então foi dado um arco para ele que é símbolo de guerra. O segundo cavaleiro, ele tem uma grande espada e foi dado para ele tirar a paz da terra. Aqui, ó, paz da terra. Ele vai tirar essa paz através da guerra. Por consequência da guerra, vai vir fome. E esse cavaleiro, ele tem uma balança. Então, vai ter fome na terra. Uma fome como nunca houve antes. Não é qualquer tipo de fome, não é qualquer tipo de guerra. Por acaso a terra está em paz hoje? Guerra sempre existiu no mundo. Mas aqui não está falando de qualquer fome e nem de qualquer guerra. O quarto cavaleiro, ele está de verde. Nesse vídeo eu não vou explicar o porquê da cor verde, mas ele representa a morte e o inferno. E ele é o anticristo.
Sabe aonde está sendo revelado isso? No profeta Abacuque. Eu vou colocar aqui, ó. Profeta Abacuque. E esse cavaleiro aqui, ele é o mesmo personagem do primeiro selo. Depois tem as testemunhas de Jesus sendo mortas. Depois que vocês estudarem direitinho isso daqui, vocês vão entender que essas testemunhas de Jesus foram mortas por causa do testemunho que sustentavam. Elas são as duas testemunhas, que é o espírito de Moisés e de Elias derramado sobre a igreja. Sobre a igreja. E elas estão sendo mortas por causa desse personagem aqui, que se levantou na metade da última semana. Aí depois nós temos o sexto selo, que representa a vinda de Cristo. O sexto selo fala da vinda de Cristo. E ele está em Mateus 24. Mateus 24. E depois nós temos as 7 trombetas, que não começam a tocar no sétimo selo. No vídeo eu explico isso. As 7 trombetas elas já estão tocando no tempo dos selos. Agora não vai dar para explicar o porquê disso daí. E esses 7 anjos que têm as 7 trombetas, eles são a igreja. Aqui eu vou colocar os 7 espíritos de Deus. Eles representam a plenitude da igreja. Esses 4 cavalos, eles aparecem em Zacarias 2 vezes. Então nós temos que entender o que significa os 4 ventos do céu. Porque em Zacarias diz que esses 4 cavalos são os 4 ventos do céu. E isso aparece, eu coloquei aqui em Zacarias, capítulo 2 e 6, ou 1 e o 6. Isso aparece em Daniel, no capítulo 7, 8 e 11. E também aparece no profeta Jeremias. Eu só esqueci o capítulo agora, mas fala a respeito de Elão. Elão, que é descendente de Sem. Vou colocar aqui, 100. Aí depois a gente tem as 7 trombetas, né, que eu já expliquei. E as trombetas, eu coloquei aqui Jesus, ele tem voz de trombeta. E isso está onde? Em Apocalipse 1. Os anjos, eles também têm voz de trombeta. E aqui em Apocalipse 10, que é um capítulo que é chave para entender o Apocalipse 11, 12 e 13. É chave. Em Apocalipse 10, fala que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, olha só, os anjos não têm voz. Está relacionando voz com trombeta e trombeta com voz. E ele toca a última trombeta. E essa última trombeta, ela fala da vinda de Cristo, aqui, no 6º selo. Ok, irmãos, eu vou deixar um link aí para vocês de um estudo completo, onde eu explico passo a passo essas coisas. Esse vídeo foi só para fazer um resumo. É claro que você deve estar pensando por que esse cavalo está de cor verde, por que ele falou que eu tenho que ler Abacuque, por que ele falou que não é só no 7º selo que começam a tocar as 7 trombetas, mas que as trombetas já estavam tocando no tempo dos selos. Eu queria entender isso, então eu vou deixar o link aí no vídeo para você assistir esse vídeo, ok?